você, graça e paz, você que nos recebe aí, que está me recebendo na sua casa, pela internet. Eu já quero agradecer a sua presença na Escola Bíblica Dominical. Hoje, domingo, dia 26 de fevereiro, nós estamos aqui reunidos mais uma vez para podermos aprender alguma coisa, um pouco mais do nosso Deus, da nossa Bíblia, né, que Ele nos deixou para que nós pudéssemos cada vez mais aprender acerca da sua vida, do seu Evangelho e de tudo que Ele tem para nós. Vamos começar orando. Pai querido, nós te agradecemos por esse dia que tu fizeste para nós. Queremos te agradecer também, Deus, pela Bíblia, né? Nós estamos na escola bíblica. Obrigado por ter nos dado essa oportunidade de conhecer mais desses personagens que foram tão relevantes no nosso passado e que até hoje se mostram importantes, e por isso nós os estamos estudando, para que nós possamos crescer como os filhos teus e podemos glorificar o teu nome através da frutificação e cada vez mais podemos propagar a tua mensagem para todos aqueles que ainda não te conhecem. Esse é o nosso objetivo e por isso nós estamos aqui, Senhor. Te pedimos, capacita cada um de nós para que possamos sair dessa aula diferente da forma como entramos. Esse é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Já quero agradecer aqui a presença do Binho, que está junto comigo, para eu não ficar sozinho aqui nesse lugar. Beleza, obrigado, Binho. Vamos passar para o segundo slide, por gentileza. Queridos, eu já quero iniciar pedindo perdão para vocês, pedindo desculpa para vocês, porque nós temos aí, eu botei até esse slide que eu tinha colocado na minha primeira aula, né, no dia 5 de fevereiro, eu dei uma aula para vocês. Eu falei que no terceiro encontro nós teríamos uma surpresa. Aí a pastora Nelly, no dia 12, ela também ministrou a aula, né? Eu comecei com Abraão, depois ela falou sobre José. E ela disse que na terceira aula nós teríamos uma surpresa. Então, a surpresa falhou. A surpresa não era eu aqui dando aula. Na realidade, nós iríamos dar aula juntos. Eu e a pastora Nelly daríamos aula juntos. Mas houve um imprevisto, alguns de vocês já estão sabendo, né? A minha sogra teve que se submeter a uma cirurgia, houve algumas complicações. E a Nelly teve que ir para o Rio para socorrer a sua família, né, a sua querida mãezinha. Então, infelizmente, ela estava comigo, né, programada, preparando para vir aqui. Infelizmente, não deu certo. E eu vou tocar, né? Vou tocar sozinho aqui, sem a minha querida esposa. Mas hoje nós vamos falar sobre Moisés. Antes de falar sobre Moisés, tem um aviso aí, só para relembrar, está até em vermelho, né? As aulas presenciais começam, né, a partir do segundo domingo de março. Dia 12 de março, nós estaremos aqui com as aulas presenciais. Aula magna, né, que nós chamamos. Eu já estou revelando para vocês, quem vai ministrar essa aula magna é o pastor Rômulo. Pastor Rômulo, da Igreja Batista Farol. O pastor Rômulo, ele é a mesma coisa que eu e a pastora Nelly somos aqui, né? Ele é quem organiza, é ele quem dirige ali a parte da EBD. Então, nós fizemos esse convite, ele se disponibilizou a vir aqui e vai ministrar uma aula magna para a gente. Eu tenho certeza que vai ser algo tremendo, vindo do trono de Deus. Então, eu já te peço que você se programe, tá? Hoje, dia 26, é o último domingo que nós vamos estar aqui online. Domingo que vem, nós já estaremos aqui de forma presencial, que é o Seminário de Intercessão, no dia 5 de março. O Seminário de Intercessão está sendo preparado pelo pastor Faria e toda a sua equipe, né, de intercessão, como é que é? MOI, né, Ministério de Oração e Intercessão. Esse pessoal todo está organizando com muito carinho o Seminário de Intercessão. Esteja aqui conosco. E ele vai dizer, né, o seminário é sexta, sábado e domingo, ele vai dizer no início do seminário o horário no domingo, mas nós sabemos que haverá um encontro aqui presencial. E tem um pregador que vem de Brasília, não me recordo agora o nome, mas ele estará ministrando, não é EBD, mas vai estar ministrando algo dentro do seminário de intercessão de forma presencial. A partir do dia 12, aí nós teremos o pastor Rômulo, no dia 12, e ali você vai ficar sabendo o que vai acontecer durante todo esse ano de 2023 na EBD. Temos programado algo assim muito bacana, também que acreditamos ser do coração de Deus para você, para a edificação do corpo de Cristo, que somos nós, a sua igreja.
Amém? Então, sem mais delongas, eu queria passar para o próximo slide, por favor, Binho. E nós vamos começar a falar desse outro personagem. Então, nós falamos 3 grandes personagens do Antigo Testamento, né? Começamos com Abraão, eu comecei com Abraão, ministrando sobre Abraão. Pastor Anelli falou sobre José na semana passada, e agora eu retorno, né, sozinho, era para estar junto com ela, falando sobre Moisés. Quem foi Moisés? Quem foi Moisés? Gente, existem muitos personagens e nós elencamos, né, isso aí foi mais do lado do pastor Neto, elencamos 3 personagens e está bem concatenado com a leitura bíblica, né? Nós acabamos de ler o Pentateuco, depois lemos o livro de Josué, já estamos no 7º livro da Bíblia, estamos no livro de Juízes agora, nesse momento, lendo e estudando o livro de Juízes, então ainda está muito fresco na sua memória esse personagem chamado Moisés. E a grande realidade é que aqui eu não vou ficar falando, Moisés, só para vocês terem uma ideia, né, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, 4 livros, tirando Gênesis, né? 4 livros vão falar sobre a história que Moisés está envolvido. Moisés está diretamente envolvido em tudo isso que está sendo falado. Então, que foi ministrado, que foi lido, que foi estudado durante esses a sequência, né, depois de Gênesis, né, os 4 outros livros do Pentateuco. Então, você está com a memória muito fresca, se você está nos acompanhando, se você não estiver nos acompanhando, ainda dá tempo de pegar, vamos juntos para que você esteja sabendo tudo que a gente está comentando aqui e que está sendo lido na palavra de Deus. Aí eu boto assim, quem foi Moisés? É lógico que se eu pedir para qualquer um, me diga alguma coisa aí sobre Moisés. Você sabe quem foi esse personagem? Você sabe quem foi Moisés? Muitas pessoas diriam muitas coisas acerca desse personagem chamado Moisés. Mas como nós já lemos o Pentateuco, já lemos esses 4 outros livros, eu falei assim, na minha cabeça, para esse momento, eu falei assim, eu vou conversar, vou falar algumas coisas, vou dar umas pinceladas, mas eu não vou relatar exatamente tudo que estava nesses livros, porque você já teve a oportunidade de ler. Então, vamos passar para o nosso próximo slide. E aí, quem foi Moisés? Um líder religioso, um juiz, um legislador e profeta, reconhecido, olha só, preste atenção nisso, que já começa a ser coisas interessantes. Moisés é reconhecido no judaísmo, Moisés é reconhecido no cristianismo e Moisés também é reconhecido no islamismo. A Moisés é atribuída a autoria da Torá. O que é a Torá? O Pentateuco, né? Os livros da lei, aquele negócio todo, Pentateuco. Então, dentro dessas 3 grandes religiões, Moisés é um personagem extremamente reconhecido. Ele não é exclusividade do cristianismo, ele não é exclusividade do judaísmo ou do islamismo. Na realidade, ele é reconhecido por todas essas religiões. E para a gente, nós que somos do cristianismo, né, nós entendemos que Moisés é uma prefiguração de Jesus. Uma prefiguração de Jesus. Um grande profeta, mas que na realidade estava só prefigurando aquilo que iria acontecer com o maior de todos os profetas, que é Jesus. A gente tem que ter o entendimento que a Bíblia, ela é cristocêntrica. O tempo inteiro a Bíblia está voltada para Jesus Cristo. A Bíblia é extremamente cristocêntrica. Ei, mas dos 66 livros, tem 39 livros do Antigo Testamento. E lá não fala o nome de Jesus, nada disso. Queridos, preste atenção, estuda com carinho, que você vai ver que está falando de Jesus também. Como eu falei, uma prefiguração de Jesus. E eu botei esse slide aqui, Moisés e Jesus, para que você entenda, né? Para que você lembre, né? Para que você traga à sua memória todas essas questões ali. Elenquei 2, 4, 6, 7 situações que vão deixar bem claro para você que Moisés foi uma prefiguração de Jesus. Ambos foram vítimas de tentativa de assassinato quando eram crianças, né? Um pelo lado de Faraó, o outro pelo lado de Herodes, mas a grande realidade é que a tentativa de quem era uma autoridade naquela época era de, nós vamos eliminar esse que está chegando e que trazia insegurança para as pessoas. Nós vamos eliminar de qual forma? Através do assassinato dos meninos
dos meninos de Deus. Deu certo? Não, queridos, assim como não deu certo com Moisés, também não deu certo com Jesus. Nenhum dos dois foi assassinado quando criança, e nós somos testemunhas disso, né, através da palavra de Deus. Os dois tinham um coração manso e humilde. Moisés era conhecido pela sua mansidão e pela sua humildade, né? Moisés era conhecido dessa forma, pelas mais diversas coisas. Nós vamos conversar sobre diversos aspectos aqui que vão te relembrar e que vão ressaltar isso para você. Mas e Jesus? Ele tinha um coração manso e humilde? Queridão, olha só, Jesus se esvaziou do quê? Do que ele era Deus, veio à terra, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. É isso que diz a palavra de Deus. Ele era manso e humilde. O que ele pregava? Poxa, se bater na sua face, deu o outro lado. Meu camarada, as coisas que Jesus pregava, né, até hoje nós estudamos e muitas delas nós temos dificuldade de colocar em prática. Tamanho era a mansidão e a humildade de Jesus. Jejuaram por 40 dias. Né? Isso aconteceu com Moisés, né? E também aconteceu com Jesus. Realizaram milagres. Moisés realizou milagres, queridos, né? As pragas, a travessia do mar, depois, durante os 40 anos no deserto, muitas coisas aconteceram e o sobrenatural de Deus sobressaiu em diversas situações. Com relação a Jesus, não preciso falar nada no que diz respeito a milagres. Foram usados para alimentar a multidão. Houve a multiplicação dos pães e dos peixes, né? Mais de uma vez com Jesus, mas Moisés também tinha a questão do maná, tinha a questão das codornizes, né? Que foram durante 40 anos aquele povo comendo maná. Né? Tem uns que até estavam chateados, né? Acho que o cardápio não era muito variado, mas, né, aquele povo, pensa num povo que reclamava. E eu fico pensando hoje, né, se fosse conosco, muita gente ia reclamar, mas eu como maná todo dia, eu como codorniz todo dia, está reclamando? Mas ambos foram usados para alimentar a multidão. Libertaram as pessoas da escravidão, né? Moisés da escravidão do Egito e Jesus da escravidão da morte eterna, né? Trouxe a salvação e trouxe a vida eterna. E ambos receberam a tarefa de julgar. Moisés, ele tinha essa incumbência de julgar. Todo mundo deve lembrar que Jetro, né, o seu sogro, até comentou com Moisés: Moisés, vai morrer se você quiser julgar esse povo todo. Começa a separar ali e estabelecer outros juízes em outros níveis, né, para que você possa conseguir levar a contento essa sua tarefa de julgar. E Jesus, o justo juiz, não preciso dizer nada, todo mundo consegue com certeza entender. Vamos lá, vamos passar, já sabemos quem é Moisés, quem foi Moisés. Vamos passar para o próximo slide, por gentileza. Êxodo, o êxodo do Egito, né? Uma das coisas, fala em Moisés, muita gente pensa em filme, o êxodo, né? Moisés, aí abre as águas, aquela coisa toda. Mas vamos conversar alguma coisa sobre o Moisés e o êxodo. Entre o final do livro de Gênesis e o início do livro do Êxodo, se passaram 430 anos. E uma nova dinastia egípcia surgiu. Isso está em Êxodo 1:8. Desconhecendo a atuação de José do Egito, que foi quem trouxe aquele povo para o Egito. Essa nova dinastia tratou os descendentes de José de modo radicalmente diferente. Preocupados com a multiplicação do número de israelitas, os egípcios os forçaram à escravidão e obrigaram a construir novas cidades para o Egito. Conforme a opressão piorava, a necessidade de um Salvador aumentava. E os israelitas clamavam a Deus, até que um dia ele, entre aspas, né, ouviu os gemidos e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Isso está em Êxodo 2:24. Entretanto, o plano de Deus era muito maior que o deles, conforme Moisés descobriria em breve. Então, quando a gente fala de um Salvador, alguém que vai libertar o povo, existia um pensamento, existia uma ideia na cabeça do pessoal do que iria acontecer. Mas o plano de Deus, assim como o plano de Deus quando ele trouxe Jesus, né, o plano da salvação,
é muito, sempre muito maior. O pensamento de Deus é sempre muito maior do que aquilo que nós conseguimos pensar, daquilo que nós conseguimos enxergar. É muito legal quando nós embarcamos no plano de Deus, que não somos nós que vamos atrapalhar os planos de Deus, que Deus tem plano para todos os seus filhos. Mas a grande realidade é que muitas vezes nós não conseguimos alcançar o pensamento de Deus e acabamos até atrapalhando os planos de Deus para cada um de nós. Mas vamos lá, vamos prosseguir. O próximo slide. No próximo slide, eu botei aqui, o slide 6, eu botei como o encontro com Deus. Como é que foi essa questão de Moisés encontrando com Deus? Embora nascido hebreu, Moisés nasceu no Egito, mas embora nascido hebreu, dentro daquele povo, Moisés foi criado como egípcio. Em seu nascimento, Moisés foi escondido por sua mãe entre os juncos do rio Nilo, a fim de protegê-lo do massacre dos filhos recém-nascidos do sexo masculino promovido por Faraó. Aquela uma das semelhanças entre Moisés e Jesus. As autoridades máximas naquela época, tentaram assassinar os recém-nascidos do sexo masculino. Pouco depois, Moisés foi encontrado pela filha de Faraó. Foi aquele negócio meio ali, Joquebede, Miriam, aquela história toda, para que ele fosse encontrado pela filha de Faraó e adotado por ela. Durante os anos da sua criação, Moisés aprendeu habilidades, prestem atenção nisso, que se mostrariam úteis na condução do povo de Deus. Liderança, escrita, as leis e a arte da guerra. Moisés também foi um guerreiro, A gente pode ver lá naqueles livros que Moisés liderou o povo de Israel na guerra também. Entretanto, Moisés também cresceu, olha só, adorando os deuses egípcios, de modo que era necessário que ele encontrasse o Deus vivo. Ele não estava lá no meio, ele não foi criado, depois que cresceu, ele não foi lá para a filha de Faraó, ele não foi criado no meio do pessoal egípcio? E com relação à religião, a adoração a deuses, ele adorava quais deuses? Ele adorava os deuses egípcios, adorava os deuses, digamos, que a sua mãe de criação, sua mãe adotiva, adorava. Eram esses os deuses que Moisés também adorava. Mas vamos lá, próximo slide, por gentileza. Aos 40 anos, mas já vai pular para os 40 anos? Vou pular para os 40 anos. A vida de Moisés, na realidade, ela é dividida de 40 em 40. Ele teve o primeiro período de 40 anos que ele viveu no Egito, o outro período de 40 anos que ele foi para a terra de Midian, e mais 40 anos que ele atravessou o deserto com o pessoal, com o povo que foi liberto da escravidão do Egito. Então, aos 40 anos de idade, você já sabe, Moisés matou um egípcio para proteger um escravo hebreu. Olha só, para proteger um escravo hebreu. Aí, vamos lá, depois fugiu, o próximo slide, por favor. Depois fugiu para Midian, onde passou mais 40 anos aprendendo a sobreviver no deserto e adquirindo outras habilidades que também seriam úteis no futuro. A gente já começa a ver, cara, nosso Deus é lindo, nosso Deus é tremendo. Ele sabe, ele não está preso ao tempo, Ele é alfa e ômega. Isso é coisa tremenda demais, porque ele já sabia o que ele ia fazer com Moisés lá na frente. Então, ele sabia o que ele precisava fazer com Moisés. Moisés tem que ser treinado para o quê? Não existe coincidência, queridos. Deus já estava treinando Moisés naquela época. Durante os primeiros 40 anos, durante os 40 anos seguintes, Deus estava treinando Moisés, porque ele sabia como ele utilizaria Moisés. Quais seriam as habilidades necessárias para que Moisés cumprisse o plano que era do próprio Deus. E vamos lá, vamos prosseguir, Ainda dentro desse slide, do slide 9, vamos passar para o slide 9, o próximo slide. Entretanto, a vida de Moisés mudou quando ele encontrou a Deus.
Lembra que ele adorava outros deuses? Ele não adorava esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aquele negócio. Não adorava esse Deus. Ele não adorava o Deus verdadeiro, ele adorava os deuses egípcios. E eu imagino que quando ele saiu, fugiu e foi para o deserto, né, ele encontrou o pessoal lá em Midian, Zípora, né, ele casou com Zípora, filha do Jetro. Ele não adorava o Deus verdadeiro. Ele estava no meio lá dos midianitas. Jetro, inclusive, era um religioso, era um sacerdote e tal, mas não adorava esse mesmo Deus. Entretanto, então, a sua vida mudou quando ele encontrou a Deus por meio de uma sarça ardente no Monte Sinai. Aí começa a parte do sobrenatural de Deus, né? Olha só como é que Deus faz as coisas. Uma sarça ardente, né? Uma árvorezinha, um arbusto que está queimando, e chama a atenção de Moisés, porque está queimando, e esse negócio não acaba de queimar. Espera aí que eu vou dar uma chegada ali, vou olhar mais de perto. O que está acontecendo com essa árvore, esse fogo não consome essa árvore? O mesmo monte, né, o Monte Sinai, como eu estava falando, o mesmo monte onde mais tarde Moisés receberia os 10 mandamentos. Neste lugar, Deus se revelou como o Deus dos antepassados de Moisés e disse-lhe que o usaria para cumprir as suas promessas ao povo e libertá-lo. Aí já começa o sobrenatural. Em um primeiro momento, Moisés se considerou incapaz de cumprir seu chamado, porém acabou cedendo e retornando para o Egito. Eu estou aqui abreviando, não vou contar a história toda, você já leu a história toda, mas em alguns detalhes eu vou parar para comentar contigo, né? O encontro no deserto certamente chocou Moisés. E nós nos perguntamos, o que mais maravilhou o homem Moisés? O que mais surpreendeu o homem Moisés? O fato de Deus falar no meio de uma sarça ou simplesmente o fato do Altíssimo, o próprio Deus falar e falar com ele? Eu fico imaginando, coloque-se no lugar, cara, de Moisés. Aí tu está ali no deserto com as tuas ovelhas, tal, aquele negócio todo. Aí de repente o fogo, tu olha ali e chama a sua atenção, né? Para chamar a atenção de Moisés tinha que ser algo sobrenatural, vou até falar um pouco mais à frente sobre isso. Aí tu está ali olhando aquele negócio, pô, mas esse fogo não para, que raio de árvore é essa, né? O que está acontecendo ali? Aí você vai lá, tem toda aquela história, né? Tira a sandália dos pés, o bom onde você está pisando, Bom, aí Deus começa a falar com Moisés, né? E a gente começa a ver semelhanças, né? Esse sobrenatural, esse formato como Deus fala. Não te lembra alguma coisa lá na frente? Lembra de Paulo? Saulo, né? Na época, Saulo, não era dessa forma também? Aí Saulo cai, né? Tem gente que diz que ele caiu do cavalo, eu sei que ele caiu, né? Saulo cai. Aí uma luz, aquele negócio, Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha Deus falando, se você for ver, lembra que é tudo cristocêntrico, né? O que está acontecendo no Antigo Testamento vai acontecer muito parecido no Novo Testamento. E uma das formas de um outro grande líder ter a sua atenção, né, chamada a sua atenção, foi como? Semelhante a essa forma daqui. Aqui foi uma sarça ardente, lá foi uma luz e uma voz que só Saulo estava ouvindo, porque tinha gente que estava ao redor dele, mas que não ouviu essa voz. Mas vamos prosseguindo. Slide 10, por gentileza, o próximo slide. Moisés tinha cometido um erro, lembra? A gente já falou, tinha cometido um erro, não tinha assassinado um egípcio lá atrás, 40 anos antes? Você lembra da história, né? Adotado pela nobreza, ele foi adotado pela nobreza, ele era um hebreu comum, ele foi adotado pela nobreza, né? Um israelita criado em um palácio egípcio. Seus compatriotas eram escravos. A gente botou aí, até nesses slides que estão vendo aí no canto inferior direito, a fotografia dos compatriotas dele, que eram escravos. Mas Moisés era privilegiado, comia à mesa real e era educado nas melhores escolas, né? Se fosse hoje, Moisés, um brasileiro que nasceu, sei lá, em João Pessoa, na Paraíba, em Patos, não sei, mas que foi estudar em Harvard, alguma coisa nesse sentido, né? Caramba, só que ele comete um erro, e depois que ele cometeu o erro, ele ficou pior do que... Ele virou um fugitivo. Foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Mas o ensino, toda a educação que ele tinha recebido, isso não se perdeu.
Mas vamos lá, o próximo slide. Vamos comentar alguma coisa. Mas o seu professor mais influente, qual foi o professor mais influente que a gente diz de Moisés? Foi sua mãe. Lembra? Miriam pega Moisés e fala com a filha do faraó e, na realidade, traz de volta. Ele arruma uma mulher hebreia, né, para poder dar leite, esse negócio todo, para amamentar o Moisés. E, na realidade, era a própria Joquebede, né? Joquebede, que era mãe de Moisés e, com certeza, o influenciou em algumas coisas. Eu botei até aqui, tirei de um livro, né, do Max Lucado. Era uma judia que havia sido contratada para ser a babá de Moisés. E ele bota assim uma frase, né? Moisés, Deus o colocou aqui com um propósito. Um dia você vai libertar o seu povo. Nunca esqueça, Moisés, nunca esqueça. Então, são coisas que foram colocadas na cabeça de Moisés. Ele sabia a origem dele. Ele sabia a origem dele. E tem coisas que não são relatadas na Bíblia, mas, por exemplo, ele falava o idioma dos egípcios, mas ele também falava dos hebreus. E ele sabia muito bem quem era. Por isso que ele cometeu aquele assassinato. Ele sabia quem ele era. Vamos lá. O próximo slide, por favor. Moisés não esqueceu. Tanto não esqueceu, né? E o fogo da justiça aumentava cada vez mais, até que o fogo explodiu. Quando é que explodiu? Quando ele matou o cara, né? E quando ele matou, ele teve que fugir. Moisés viu um egípcio batendo em um escravo judeu e matou o egípcio. No dia seguinte, viu o judeu. Acha que o escravo agradeceu? Não. Em vez de expressar gratidão, demonstrou raiva, questionando Moisés. Quer me matar como matou o egípcio? Ele perguntou. Isso está lá em Êxodo 2,14. Moisés sabia que estava em apuros. Ele fugiu do Egito e se escondeu no deserto. Que mudança de carreira. Foi de jantar com os chefes de Estado para a contagem de cabeça de ovelha. Então, você estava num nível altíssimo, né? E, digamos assim, para aquele tipo de... para a sociedade daquela época, ou até mesmo para a de hoje, você caiu bastante. Você que era um chefe de Estado... Um chefe de Estado, não. Você jantava à mesa dos chefes de Estado, filho da filha de Faraó. Aí você cai para... Agora você está contando as ovelhas que não são nem suas, ainda são do seu sogro. As ovelhas não são nem suas. Olha o desnível que Moisés teve. Deixa eu ver aqui, desculpe, me perdi. Nós estamos aqui, já falei uns negócios, já achei. Não dá para chamar isso de subir na carreira, né? Então, aconteceu que um judeu brilhante e promissor passou a pastorear ovelhas nos montes. O próximo slide, por favor. Moisés pensou que a mudança fosse permanente. Eu imagino que na cabeça de Moisés, esse era o pensamento. Essa mudança foi permanente, pois não havia indicação de que ele pretendesse algum dia voltar para o Egito. Ele estava lá contando as ovelhas, pastoreando as ovelhas. De fato, só havia indicação que ele queria ficar com suas ovelhas. Não diz em nenhum momento, não, ele estava ali com o pensamento ainda na libertação do povo egípcio. Não diz isso na palavra de Deus. Agora, de pés descalços, diante da sarça, ele confessou para Deus, né, falando com Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Êxodo 3:11. O próximo slide, por favor. Aí eu queria agora, presta atenção, no formato que a gente vai falar, botei esses dois Moisés aí, um Moisés novo, um Moisés de 40 anos e um Moisés de 80 anos. Essa é uma boa questão. Quando ele diz, quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Essa é uma boa questão. Por que Moisés? Por que Deus escolheu Moisés? Ou, mais especificamente, por que um Moisés de 80 anos de idade? Porque esse que está falando com Deus, nesse momento, é um Moisés de 80 anos de idade. Por que um Moisés de 80 anos de idade? A versão de 40 anos, ela era mais interessante. O Moisés que vimos no Egito era mais audacioso e confiante. Mas o Moisés que encontramos 4 décadas mais tarde é relutante e abatido pelo tempo. Moisés já não era um cara novo, já estava ali no seu segundo terço, digamos assim, da sua própria vida.
Se eu ou você olhássemos para Moisés lá no Egito, teríamos dito: este homem está pronto para a batalha. Educado no melhor sistema do mundo, treinado pelos soldados mais hábeis e com acesso direto ao círculo íntimo de Faraó. Esse cara está preparado, né? Além disso, Moisés falava a língua deles, né, dos egípcios, e conhecia seus hábitos. Não só falava o idioma, ele conhecia os hábitos, o que o tornava um homem perfeito para trabalho. Gostamos do Moisés de 40 anos, mas e o de 80 anos? De modo algum, muito velho, já barba branca, cabelo branco, muito velho, muito cansado, 80 anos, cansado, né? Cheira como um pastor e fala como um estrangeiro. Já tinha perdido com certeza o sotaque, aquele idioma, aquele negócio todo. Que impacto ele teria sobre o faraó? Ele é o homem errado para a tarefa. E Moisés teria concordado. Já tentei uma vez, ele diria. Aquelas pessoas não querem ser ajudadas. Deixe-me aqui em paz para cuidar das minhas ovelhas, pois elas são mais fáceis de lidar. Moisés não teria ido. Você não o teria enviado, mas Deus o chamou. Eita, doideira, né, cara? A gente vê isso daqui e eu fiquei traçando paralelos com outras situações que aconteceram, né? A gente julga pela aparência, a gente julga pelo aquilo que a gente está vendo, a gente julga o tempo inteiro. Vê se não foi semelhante quando Samuel, quando o profeta chegou lá na casa do pai de Davi, que eu esqueci, Jessé, chegou lá na casa de Jessé para escolher o novo rei. Ele ia o que? Ungir, ungir o novo rei. Aí ele viu aquele pessoal todo, Davi não estava nem lá. E ele já ia ungir, até que Deus, ei, peraí, Samuel, calma, não está nem todo mundo aí, você está julgando só pela aparência. Eu vejo o interior das pessoas. Aí que Samuel para, e no final das contas acaba, não tem mais ninguém não? Não tem mais nenhum filho? Ah, tem um lá que está cuidando das ovelhas. Olha só o que o cara estava fazendo. Cuidando das ovelhas. Olha o que Moisés está fazendo aqui. Cuidando das ovelhas. Está cuidando das ovelhas? Chama esse cara aqui para a gente dar uma olhada nele. Aí chega Davi, um garotão, cuidando das ovelhas. A diferença é que Moisés já era mais maduro, né? E Davi, um cara mais garoto. Mas veja se não tem algumas semelhanças. As coisas meio que vão se repetindo na palavra de Deus. Por isso que é interessante você conhecer toda a palavra e não apenas alguns pedaços, porque às vezes você perde em qualidade de interpretação porque não conhece outras partes da palavra de Deus. Então, eu falei, Deus chamou Moisés. Por quê? Me diz, você escolheria um assassino procurado para liderar a libertação de um povo da escravidão? Chamaria um fugitivo para carregar os 10 mandamentos? Mas Deus o convocou. Ele o chamou entre todos os lugares, lá do seu pasto de ovelhas. Chamou seu nome no meio de uma sarça ardente. Assustou muito o velho Moisés. Moisés, olha o currículo do Moisés, né, cara? A gente falou um montão de coisa, foi criado lá no Egito, mas na realidade ele era um assassino e fugitivo. Mas Deus chamou esse cara. E Paulo, quem era? Saulo. Olha quem era Saulo. Né? Com cartas para prender, para matar quem? Os cristãos, cara. E Deus chamou aquele cara. Deus é Deus, né, cara? Para confundir mesmo os sábios, né? Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. Deve ser muita doideira. É que agora a gente já sabe qual é o final da história, mas muitas coisas acontecem ainda no nosso meio. E aí tu fala assim, não, acho que essa pessoa não é a mais habilitada para tal tarefa. O lance todo é que Deus escolheu essa pessoa, né? E se Deus escolheu essa pessoa, mesmo que você seja mais habilitado, né, é bom que você se submeta aos planos de Deus. Com certeza são melhores do que os nossos, né? Outra coisa, por quê? Deus sabia. O próximo slide. Então, Deus assustou o velho Moisés. Por quê? Né? Por que ele chamou Moisés? Que estava ali agora já com 80 anos. Lembra? A gente está falando do Moisés de 40 anos, depois do Moisés de 80 anos. Em primeira instância, primeira vista, nós teríamos optado pelo Moisés de 40 anos. Eu teria optado, talvez você também, né? Mas Deus optou pelo Moisés de 80 anos. Por quê? O que Deus sabia sobre o conhecimento de Moisés antes e agora? O que Moisés havia aprendido no deserto, mas não no Egito?
Uma coisa eram os caminhos do deserto. Lembra? Moisés, no início, era só palácio. O Moisés de 40 anos era um garoto da cidade. Já o octogenário conhecia o nome de cada cobra e a localização de cada poço. Se ele vai levar milhares de judeus para o deserto, é melhor que conheça o básico sobre a vida naquela região árida. Trazendo, contextualizando, né, para os dias de hoje, o Moisés de 40 anos, ele era, Nutella. A grande realidade é Nutella. Agora, o Moisés de 80, o oitentão, octogenário, ele era raiz, né? Além da parte toda que ele conhecia do palácio, agora ele já tinha 40 anos de deserto na bagagem dele, no currículo dele. 40 anos de deserto. Outra coisa era a dinâmica familiar. Se ele vai viajar com famílias por 40 anos, pode ser útil compreender como elas funcionam. Ele se casa com uma mulher de fé, filha de um sacerdote midianita, e estabelece sua própria família. Estabelece sua própria família. A gente botou Zípora ali, os filhos, né? Gerson, Eliezer, né? Falei errado, Eliezer. São os filhos de Moisés com Zípora. Mas, mais do que o caminho do deserto e as pessoas, Moisés precisava aprender algo sobre si mesmo. Aparentemente, ele aprendeu. Deus diz que Moisés está pronto. Moisés está pronto. 80 anos, 40 no palácio, no Egito, 40 no deserto. Moisés está pronto. Queridos, esse é um momento de grande dificuldade. Quando Deus te chama e diz, queridão, você está pronto, agora você vai. Vamos passar para o próximo slide. E para convencê-lo, Deus fala no meio de uma sarça. Tinha que ser algo dramático, né? Sobrenatural, para chamar a atenção de Moisés. Chega de escola, Moisés. Você já aprendeu na escola do Egito, você já aprendeu na escola do deserto. Chega de escola. Por isso que eu botei aí, escola de líderes. A gente gosta de escola. Estamos numa escola, né? EBD, escola dominical, escola de profetas, escola de missões, né? Escola de pastores. A gente gosta de um monte de escola. Só que às vezes você está de escola em escola, de escola em escola, e não coloca a coisa em prática. Mas Deus falou diferente. Chega de escola, Deus disse. Agora é hora de começar a trabalhar. Pobre Moisés, que nem sabia que estava matriculado. Ele nem sabia que estava matriculado em escola nenhuma. Ele nem sabia que ele estava sendo preparado para algo tremendo que ia acontecer, algo miraculoso, algo sobrenatural que iria acontecer, que ele ia ser um personagem, né, um dos mais importantes personagens do Antigo Testamento. Ele não sabia que estava matriculado nessa escola. Quando ele ficou sabendo, foi tipo, a formatura é amanhã. Ele, formatura? Não estou sabendo de nada não, que escola? A escola da vida, Moisés. Esses 80 anos que você estava estudando aí, encerraram, agora você vai se formar. Mas Moisés estava pronto. E adivinhe só, aqui uma lacuna que a gente vai abrir, tirar de Moisés e trazer para cada um de nós. Eu gosto de falar isso no pequeno grupo, e vou falar aqui também. Mas Moisés estava pronto. E adivinhe só, você também está. A voz da sarça é a voz que sussurra para você e o lembra que Deus não terminou contigo ainda. Deus tem um plano para cada um de nós. Deus não terminou. Você pode achar que Ele já terminou. Você pode achar que Ele já atingiu o auge. Pode pensar que o Senhor tem outra pessoa para fazer o trabalho. Se você acha isso, reflita novamente sobre o que está sendo relatado, acima de tudo aquilo que eu já falei. Deus não acabou contigo. Deus não tivesse mais plano nenhum para você, Ele te leva, está fazendo o que aqui? Ele vai te levar para o céu, mas não é isso. A escola tinha terminado para Moisés. Deus o considerava a pessoa certa para liderar o povo judeu ao deixar a escravidão do Egito, atravessar o deserto e entrar na terra prometida. Os pontos fortes e atributos de caráter únicos de Moisés, combinados com o seu histórico, né, com o seu currículo, e seus 80 anos de experiência de vida, o moldaram à mão para a tarefa. Mas, infelizmente, Moisés ainda não conseguia ver isso. Então, o Senhor teve que ampliar sua perspectiva e dar a ele um vislumbre do panorama geral e como Moisés se encaixava nele. O pobre Moisés ainda não estava convencido. Vamos passar para o próximo slide, por favor, o 17. Aí a gente tem uma coisa anotada aqui bastante interessante. Nossas realizações, por mais nobres que sejam,
não são importantes. Às vezes você se acha, não, olha só, olha o meu currículo. Pô, há que respeitar o meu currículo. Então, nossas realizações, por mais nobres que sejam, não são importantes. E nossas credenciais, por mais estreladas que sejam, não influenciam em nada. A gente não consegue impressionar Deus. Como é que eu vou impressionar Deus? Mas eu fiz a escola de líderes, né? Eu fiz o seminário XYZ. Eu vi, muito legal, você está se habilitando, excelente, né? Agora, isso é importante, né? Senão não estaríamos, se eu não julgasse importante, não estaria aqui dando aula na EBD. É importante que você participe da EBD, é importante. Só estou dizendo o seguinte, isso não vai impressionar Deus. Deus é o fundamento dessa casa. A pergunta-chave na vida não é o quanto sou forte, mas o quanto Deus é forte. O foco é a força do Altíssimo e não a nossa. Foi isso que Moisés fez, ou pelo menos foi isso que o Senhor disse para Moisés fazer. Conforme lemos os textos bíblicos, descobrimos que Deus gastou... Cara, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Deus gastou muito tempo explicando para Moisés o que ele Deus, não ele Moisés, o que ele Deus poderia fazer. Talvez você e eu fizéssemos diferente, né? Talvez nós fizéssemos justamente o oposto. Explicaríamos a Moisés como ele era a pessoa adequada para retornar ao Egito, pois quem entende melhor a cultura do que um ex-príncipe? Então, lembraríamos a Moisés como ele é perfeito para a viagem no deserto. Quem conhece o deserto melhor do que um pastor? Passaríamos tempo revisando o currículo com Moisés. Moisés, lembra? Você fez isso. E seus pontos fortes. Vamos lá, Moisés, você consegue. Dê uma chance para o meu plano, Moisés. Você vai conseguir. Seria isso mais ou menos que eu faria, que você faria. Mas Deus não. Ele nunca, olha só, preste atenção que está escrito lá na palavra, ele nunca considerou os pontos fortes de Moisés. Não há nenhum elogio, em nenhum momento Deus fala assim, Moisés, tu é o cara, você é o cara do cara. Não tem nada disso. Não há tapinhas nas costas. Nenhuma palavra é dita para recrutar Moisés, mas muitas palavras são ditas para revelar o Senhor. A força de Moisés não é a questão, o poder de Deus é a questão. A força do Senhor, o poder de Deus, essa é a grande questão. Queridos, isso é tremendo, cara. A gente aprende muita coisa. Olha que eu gosto dessa parte de liderança, né? Você sabe, militar, aquela história toda, eu gosto muito. E quando a gente vê isso daqui, caramba, realmente não teve tapinha nas costas, não. Em nenhum momento Moisés foi elogiado por Deus. Porque Deus queria mostrar para Moisés, sabe por que tudo isso vai acontecer? Não é porque você foi habilitado em tantas coisas, mas é porque eu estou contigo. Olha só que coisa tremenda. Se Deus é contigo, meu querido, se Deus é contigo, meu irmão, minha irmã, se Deus é contigo, parte para cima, porque não vai acontecer na tua força, vai acontecer na força de Deus. Aí Moisés vai, aceita, tem aquela parte, vamos passar o próximo slide, por favor. Moisés aceita o que ele tinha que fazer, Moisés aceita a tarefa, aí tem aquela parte, uns dizem que é gago, outros que não falava bem, aí vem Arão, chama o irmão dele e tal, e eu vou pular isso, já vou chegar nas 10 pragas. Chega-te a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo 8, 1. Relutante em liberar sua mão de obra escrava, Faraó inicialmente rejeitou o pedido de Moisés, agora com 80 anos de idade, apresentado em nome de Deus. A seguir, a Bíblia descreve de que maneira Deus pressionou Faraó por meio do envio de 10 pragas do Egito. Aí vai lá desde o Êxodo 7,14 até o 12,51. Cada praga era não somente consequência natural da praga anterior, mas também uma afronta direta aos deuses que eram cultuados no Egito, uma vez que os egípcios consideravam cada elemento da criação atingido pelas pragas um deus, como por exemplo o rio Nilo, ou o representante de um deus, como o touro. Até mesmo
o maior dos deuses egípcios, Ra, o deus do sol, foi atingido quando vieram as trevas, né? Ao final, a própria morte, para a qual os egípcios se preparavam com tanto cuidado, sobreveio sem aviso e levou seus primogênitos do sexo masculino. Somente então, Faraó cedeu e libertou os israelitas, cuja fuga é conhecida como o Êxodo, expressão originária do termo grego que significa partida. Então, quando eles partiram, vamos lá para o próximo slide, veio o quê? A Páscoa. A Páscoa. Isso, valeu, obrigado. A libertação do Egito é comemorada pelos judeus até hoje, por meio de uma festa anual da Páscoa, exatamente como Deus ordenou em Êxodo 12, de 14 a 27. Ocasião em que rememoram a promessa de Deus para poupar a vida de seus primogênitos. A história é reencenada por meio de uma refeição especial, em que tipos diferentes de alimentos chamam a atenção para aspectos diferentes da história. Pasta doce, para lembrar a lama que seus antepassados usavam para fabricar os tijolos. Água salgada, para lembrar as lágrimas. Ovos cozidos, para lembrar a miséria. Ervas amargas, para lembrar a amargura da escravidão. Pães asmos, né? Pães sem fermento, para lembrar a fuga apressada, e salsinha como um sinal de uma nova aliança. O próximo, por favor. A Páscoa, ou a festa dos pães asmos, era uma das 3 festividades anuais registradas na Bíblia, estabelecidas por Deus para Israel. As outras 2 festas são a festa da cega, né? Também chamada de festa das semanas, ou Pentecostes, celebrando a colheita principal dos grãos em maio e junho, e a festa da colheita, também chamada de festa dos tabernáculos, celebrando a colheita de frutas em setembro e outubro, e rememorando a habitação em tabernáculos ou tendas, durante a jornada rumo à terra prometida. Vamos lá, o próximo, o início da viagem para casa. Os israelitas estavam presos entre o exército de Faraó e o mar. Aqui eu vou botar um ponto até um pouco polêmico, né? Mas eu busquei em algumas fontes, existia isso, né? Existe uma linha que diz que, apesar da tradição, o mar que foi atravessado, né? O mar referido na Bíblia não era o Mar Vermelho, mas sim, isso aí vem depois na tradução da Septuaginta, aquela coisa toda, que agora não vai dar para eu tratar muito disso, mas eu estou falando para chamar a sua atenção, depois a gente pode discutir isso numa outra oportunidade, vou tentar inclusive botar o estudo disso lá no Google Class, para que você tenha as 2 linhas de pensamento. Não era o Mar Vermelho, sim o Mar de Juncos, do hebraico, Yam Suf, ou não sei se pronuncia dessa forma, você vai ver lá, esse material vai estar lá, e mais um material que fala sobre essa linha de pensamento. Uma área pantanosa, situada no delta do Nilo, do rio Nilo, onde um forte vento oriental, está lá em Êxodo 14, 21, empurrou as águas para que o povo pudesse atravessar a pé. Entretanto, os carros de Faraó atolaram no lodo e foram rapidamente tragados quando as águas retornaram ao seu curso normal. Essa viagem, pode passar aliás, deixa nesse daqui, que eu vou começar, depois a gente vira. A viagem do Egito a Canaã, tem até um mapinha aqui do lado. Eu não vou falar muito desse negócio de geografia bíblica, porque a gente vai ter uma aula tremenda disso, ministrada lá pelo Kleber, nosso amigo Kleber, que está cada vez mais estudando isso daí. Eu estou com grande expectativa, se eu fosse você também, colocaria grande expectativa no seu coração, porque ele está estudando de verdade. Esse negócio vai ficar bom. Mas a viagem do Egito a Canaã levaria normalmente 10 dias para ser completada, acompanhando a estrada costeira. Porém, a viagem de Israel no deserto durou 40 anos. Pode mudar o slide, por favor? Por causa da reclamação e da infidelidade do povo. Gente, eu já estou partindo para o final aqui. Preocupado um pouco com o tempo ali, mas vamos lá. O próximo slide. Vamos passar para o próximo slide. Eu botei aqui, gente, como os ofícios de Moisés. A gente já falou de um montão de coisa. Algumas curiosidades de Moisés. E, lógico, como eu comecei falando, você já leu os livros lá do Pentateuco, então você conhece, isso aí está muito fresco na sua memória.
Aí eu queria chamar a atenção de algumas coisas. Os ofícios de Moisés e o seu caráter. Quando a gente bota Moisés, você deve estar enxergando aí, Moisés era legislador, juiz, profeta, general, patriarca, chefe de Estado, escritor, líder de milhões, advogado, arquiteto, engenheiro, psicólogo, cavador de poço, etc. Além disso, sofria uma forte oposição. Pensa num povo chato, né? Era Moisés fazia, os caras, não, que é diferente. Pô, mas que gente chata, buzinando 40 anos no ouvido de Moisés. Acho que Moisés, algum tempo assim, acho que era melhor ser surdo, do que ficar ouvindo esse pessoal reclamando o tempo inteiro. Eu quero água, não tem água. Eu quero voltar para o Egito. Ai, meu Deus, eu quero comida, eu quero carne, eu quero isso, quero aquilo. Deixando de ver o sobrenatural de Deus acontecendo. As roupas que iam crescendo junto no próprio corpo da pessoa, que não se acabavam, o sapato que não se acabava, a água que saía da pedra, né, o maná que vinha do céu. As pessoas esqueciam de ver isso. Mas Moisés, como líder, um dos ofícios de Moisés era líder. Moisés como líder. A história de como Deus escolheu esse homem e o preparou durante nada menos que 80 anos, antes de chamá-lo ao Egito, em sua incumbência de livrar o povo de Israel, realmente é uma das maravilhas da literatura bíblica. Devemos observar que ele foi equipado para a sua tarefa através da sua criação e educação no Egito. Foi equipado, melhor ainda, quando do seu exílio em Midian, mas foi equipado, acima de tudo, por suas muitas e grandes experiências sobrenaturais. Cara, o lance todo, apesar de toda essa habilitação de Moisés, o grande lance foram as experiências sobrenaturais que lhe conferiram uma invencível força de vontade e inabalável convicção para prosseguir na tarefa. A única coisa capaz de explicar as suas realizações é que ele foi um homem de fé inarredável no Deus invisível, tornando-o zeloso pelo nome de Deus. Cara, Moisés como líder, eu ainda botei aqui um algo a mais, que a gente estuda lá quando a gente está formando líderes casados para sempre, lá no Ministério do Êxodo 1, a gente estuda a formação de um novo líder, né, que foi Josué. Josué, a gente diz que um líder ele é bem sucedido quando há uma sucessão para ele. Ele forma pessoas, ele forma discípulos, né? A gente tem que formar discípulos. Por isso a gente está aqui na Escola Bíblica Dominical, por isso que a gente está no pequeno grupo, a gente está em diversos lugares, para que nós possamos formar discípulos. E foi isso que Moisés fez com seu discípulo, com seu moço, Josué, que depois o sucedeu e atravessou o Rio Jordão com todo esse pessoal que Moisés andou 40 anos, mas não chegou na terra de Canaã, né? Quem chegou foi Josué. Ele treinou Josué de uma forma detalhada e de uma forma muito cuidadosa. Essa transição foi uma transição muito tranquila. Não foi um negócio abrupto, foi um negócio muito tranquilo. Por quê? Porque ele já vinha há muito tempo sendo treinado. Ele era o moço, o tempo inteiro ele estava lá. Moisés entrava na tenda, ele já estava lá na tenda. Então, tudo isso aconteceu na transição do grande líder, Moisés, para o líder Josué. Coisa tremenda. Outro detalhe que a gente ia falar, dos ofícios de Moisés. Moisés como profeta. O maior resultado do seu ofício profético foi a própria lei. Sem aquele ofício profético, ele jamais teria sido o legislador que foi. Moisés foi o grande modelo de todos os verdadeiros profetas posteriores. Até a vinda de Cristo, o profeta de que Moisés foi tipo e precursor. Lembra que eu falei lá no início, nos primeiros slides? Moisés previu o êxodo de Israel, transmitiu a vontade de Deus às vésperas do livramento e por ocasião da celebração da Páscoa. Deus falava com o povo de Israel por meio de Moisés. Moisés usufruía de uma comunhão toda especial com Deus. Cara, o trato de Deus com Moisés é algo assim, admirável, né? Eu ia falar invejável, mas invejável não se aplica. Admirável. Coisa de parar e ficar pensando, meu Deus, tremendo, que tremenda essa relação entre Moisés e Deus. O terceiro aspecto, como legislador e mediador da aliança. A lei mosaica
tanto foi uma legislação, quanto foi uma aliança. E Moisés foi um instrumento humano para tanto. O capítulo 20 do livro do Êxodo, né, já estudamos isso, né, os 10 mandamentos, começa ali, nos fornece a porção cêntrica dessa legislação. Mas quase todo o livro do Êxodo está envolvido em seu delineamento. O livro de Deuteronômio, no capítulo 5, repete a questão, com algumas adições, ao passo que o livro de Levítico nos fornece as intrincadas leis acerca do sacerdócio e do culto religioso. A lei mosaica não era apenas um documento religioso de proibições. Paralelamente a isso, era um complexo conjunto de leis civis, muitas delas com preceitos paralelos em outras legislações semíticas. E por último, né, dentro dos ofícios de Moisés, eu queria falar do caráter de Moisés. Certas qualidades específicas do caráter de Moisés eram as seguintes. Primeiro, liderança. A gente já falou Moisés como líder, né? Foi o primeiro tópico que eu falei aqui. Fé. O que é frisado no comentário de Hebreus. Ele está na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11. Né? Se você for lá ver, Hebreus 11, de 24 a 29, são 5 versículos que estão falando acerca de Moisés, ele como um dos heróis da fé. Intensa vida de oração. Em qualquer momento de emergência, Moisés apelava imediatamente a Yahvé. Ele não falava, então, como um estranho, mas antes como um filho que pede algo a seu pai. E foi assim que ele nunca pleiteou em vão. O que acontecia com Moisés? Moisés era manso, ele não aloprava, né? Ele só aloprou, perdeu as estribeiras naquela hora que ele bateu na rocha, que era para falar para a rocha, para a água sair, ele bateu na rocha. Mas fora isso, cara, aquela época de Coré, Datã, Abirão, aquele negócio todo, aí falava com Moisés, e o pessoal enchendo a paciência de Moisés. Aí Moisés se ajoelhava, botava a cara no pó, aquela história toda, ia orar, ia falar com Deus. Deus, esse povo teu que eu tenho que atravessar, essa tarefa que tu me deste, coisa assim, estou parafraseando, é lógico, né? Mas ele ia orar, ele ia falar com Deus, e Deus dava um direcionamento para Moisés, ele conseguia resolver a questão. Humildade. Moisés era suficientemente grande para não ter de fingir que era. A grandeza vinha ao encontro dele, sem que ele tivesse de persegui-la. A humildade de Moisés é mencionada como uma característica especial de sua personalidade. Ele não cobiçava distinções e nem procurava proeminências, mas isso tudo vinha ao encontro dele. Quando Miriam e Arão queriam se revoltar contra Moisés, aí Moisés não falou nada, foi Deus que veio e falou, com Moisés eu falo face a face. Vocês são mais velhos, né? Miriam era mais velha, Arão, todo mundo mais velho que Moisés. Mas assim, eu estabeleci, Deus falando, né? Eu estabeleci Moisés como líder. Com Moisés eu falo face a face. Com Moisés é diferente. Não mexe com ele, porque com Moisés é diferente. Serviço amoroso. Em tempos de crise, quando Moisés rogava em favor do povo de Israel, ele se aliou aos seus compatriotas em sua servidão degradante. Ele se esqueceu de se vingar das afrontas sofridas. E quando Yahvé ofereceu-se para destruir o povo, fazendo de Moisés uma grande nação, ele orou para que o Senhor os perdoasse. Que ele podia no final falar assim, não, Deus, não, está certo, o Senhor está certo, Deus, fulmina esse povo todo e faça uma grande nação, que Deus tinha oferecido isso, ele não pediu não, fulmina esse povo todo, Deus, e faz de mim uma grande nação, mas ele não fez isso, ele pediu que Deus perdoasse o povo, porque diversas vezes Deus teve vontade de fulminar aquele povo. Eu acho que se fosse eu ou você, Deus, aquele povo não teria entrado para a história como entrou, e sim com um monte de churrasquinho ali, ele teria mandado fogo e queimado esse povo todo. Mas vamos lá, queridos, vamos terminar agora, cerca de 60 minutos aí que a gente está gastando. Eu queria terminar com esse slide que fala Deuteronômio 10 a 12. Olha olha o testemunho da própria palavra acerca de Moisés. Eu vou terminar com esse texto. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas
que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Queridos, coisa tremenda. Eu acredito que uma síntese aí, né, em uma hora, o que a gente queria falar sobre Moisés, está dado o recado. Eu espero que você tenha seus sentidos aí aguçados na direção de estudar cada vez mais e aprender cada vez mais. Quando você se prepara para ministrar uma aula como essa daqui, a gente vai aprendendo detalhes, coisas que já tinham passado e você não tinha percebido. E eu tenho certeza que uma nova leitura nos trará novas revelações, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, e esse é um privilégio nosso, poder ter essa palavra que se renova a cada dia. Queridos, só lembrando a você, a gente encerra aqui essa parte das aulas online. Só lembrando a você, no domingo que vem, dia 5, seminário de intercessão, esteja aqui conosco. Aquilo que é preparado pela igreja é preparado com muito carinho, queridos. Então, esteja conosco, está sendo preparado pelo pastor Faria, mas esteja conosco na aula, no próximo final de semana, no seminário de intercessão. E no dia 12, eu queria essa igreja aqui muito cheia, para a gente honrar, inclusive, o pastor Rômulo, que é quem vem para cá. Vai sair lá da sua igreja, ele também é o responsável pela Escola Bíblica Dominical. Ele vai dar uma aula magna lá no dia 5 e no dia 12. Né, a gente conversou com o pastor Martinho Júnior. O pastor Martinho Júnior viria, mas como ele não vai poder vir, ele mandou o pastor Rômulo, que é, como eu falei, o responsável pela Escola Bíblica Dominical, um homem de estudo, um homem que conhece bastante, e eu tenho certeza que vai ser usado por Deus aqui nesse púlpito, para trazer algo do trono do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar? Pai querido, quero te agradecer por esse momento, por esse breve momento que nós tivemos aqui de conversa, de aprendizado, de algumas coisas que nós chamamos a atenção dos nossos queridos irmãos, para que conhecesse mais e mais de um personagem tão importante quanto foi Moisés. Te peço agora que abençoe cada um que está assistindo, né, no momento que for assistir essa Escola Bíblica Dominical, e que aguce nos sentidos de cada um a vontade de estar junto conosco, presentes a partir do dia 12, e também de estudar cada vez mais a Palavra de Deus. Que todos possam compreender a importância que existe no estudo da Palavra de Deus. Que o Senhor os abençoe, que nós possamos nos encontrar todos no final do dia, às 18 horas, no grande culto de louvor e adoração a Ti, Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, um beijo no coração de cada um de vocês. Nos encontramos à noite para o grande culto.